Gente. Eu tô sem som. Deu? Então, é o carbono perdido, tá, gente? Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de me apresentar. Eu sou Isabela Teixeira, tenho 61 anos, nasci em Brasília, tenho uma estatura média, cabelos grisalhos, e fui ministra de Meio Ambiente do Brasil e chefiei a delegação brasileira na negociação do Acordo de Paris. Fui uma das 5 negociadoras-chefes do Acordo de Paris sobre mudança do clima, acordo esse que mudou a trajetória do mundo de discussão e de avançar, de fazer avançar soluções em torno da questão climática. Então, eu estou aqui com vocês, provocada pelo pessoal do evento, de tentar seduzi-los para o engajamento numa discussão estratégica que mobiliza o século XXI. Esse é um século movimentado por crises, desde 2001, tá? E continuará assim pelo que os sinais que se apresentam nos dias de hoje. Essas crises, elas vêm desde a questão de segurança do ano de setembro, passando pela crise econômica, pela crise da pandemia, pela crise agora da guerra da Ucrânia e passando tudo isso, a crise com a natureza. Essa crise com a natureza tem 3 dimensões. A climática, que eu acho que está mais no imaginário político de vocês, a da biodiversidade e a da poluição. É isso que nós chamamos internacionalmente de crise ambiental planetária, que, portanto, traz para a dimensão do debate uma outra perspectiva de mundo. Não é mais global, é global planetária. Nós estamos mexendo com a natureza, nós estamos provocando processos disruptivos com a natureza. E a ciência, como ator político, denuncia isso de uma maneira muito assertiva e indicando claramente que é preciso rever a relação de promoção e desenvolvimento com a natureza. Teremos que crescer tendo a natureza como aliada, teremos que crescer entendendo os nossos potenciais e as nossas ambiguidades. Esse é um debate estratégico e um debate geopolítico. É um assunto que está na dimensão geopolítica do mundo. Ou seja, a alocação de poder do mundo passa pela questão da natureza, passa pela questão climática. Nesse contexto, além dessas crises, isso acontece simultaneamente com outra crise importante que o Brasil tem papel central, que é a crise com a democracia, particularmente nos países ocidentais. Portanto, ambientes regulatórios saudáveis, participação, engajamento, comprometimento, corresponsabilidade, passa sim por uma capacidade institucional forte, mas também por um engajamento de sociedade e por escolhas que possam ser feitas de maneira democrática. O Brasil entra nessa volta ao cenário internacional numa perspectiva estratégica de ter esse tema como um dos temas alicerces dessa reinserção do Brasil no mundo, mas também há uma questão de fundo que está colocada no debate. O futuro está de volta ao Brasil? Não só o Brasil is back, is the future back? E essa é uma questão importante para discutir o tema climático e o engajamento no mercado de capitais, na realidade, o papel, a corresponsabilidade de todos nós, mas de vocês, em viabilizarem soluções e serem parte da construção dessas soluções. A opção é simples, como sair de formadores de problemas e sermos, na realidade, implementadores de soluções. Essa é uma escolha. Esse país é um país com alternativas. É um dos poucos países do mundo que tem alternativas no curto prazo para lidar com a questão climática. Portanto, ter ambição significa ter alternativas. Ter ambição significa usar isso em favor do seu processo, mas também numa perspectiva do seu papel e do seu lugar no mundo. E esse desenho não é um desenho que se faz com desejos. É um desenho que se faz com ambição, com ousadia, mas com aliados, com parcerias, com engajamento. E é importante lidar com os chamados trade-offs de curto prazo. Essa é uma agenda que desafia o alinhamento no tempo. Muita gente acha que as questões climáticas vão ser resolvidas ao longo de 2050, 2060, mas a realidade é que nós estamos vivendo já com o aumento médio da temperatura de quase 1,2 graus centígrados, os eventos extremos. Estão aí diariamente nos noticiários fatos disruptivos que levam à incerteza, por exemplo, de planejamento de safra, ou que levam à incerteza de oferta de água, ou que levam à incerteza, por exemplo, de como vou ter fornecimento de energia
da maneira que eu estou acostumada a ter no meu processo industrial. Isso está no coração do debate hoje sobre o curto prazo, as escolhas que precisam ser feitas e, portanto, não é o passado que tem que estar no presente, é o presente e o futuro juntos para uma escolha que no curto prazo poderá sim influenciar o longo prazo. Como convencer as pessoas que eu tenho escolhas de curto prazo importantes, mas que essas escolhas podem decidir uma transição e eu tenho escolhas de longo prazo que podem ser afirmativas em relação a uma transformação. O Brasil precisa saber escolher, o Brasil precisa saber dizer o que ele quer com essa agenda. Ele precisa ser afirmativo em relação a essa agenda. E por que isso? Para o seu desenvolvimento e, obviamente, para as suas relações políticas, geopolíticas e captação de recursos. Não há recursos no mundo disponíveis para você financiar a questão climática se você não souber o que você quer. Isso é importante de ser dito. Todo mundo acha que tem dinheiro sobrando. Tem dinheiro, agora tem que saber o que se quer fazer com esse dinheiro. E aí a importância de que o debate não aconteça somente na esplanada dos ministérios. O debate tem que vir com outros atores, todos devem vir juntos, entendendo o papel de transformação dessa agenda e o papel de transição. Como eu disse, o Brasil é um país com singularidades e que precisa de ambição. Singularidades passam por uma matriz energética muito confortável em relação ao resto do mundo, mas com grandes desafios de como que o Brasil vai fazer a transição, por exemplo, de petróleo e gás, como é que o Brasil vai fazer a ampliação de novas energias, como a questão de hidrogênio verde, como é que o Brasil vai tratar a eletrificação da sua mobilidade. É com biocombustível? Que escolhas são essas? Qual é o tamanho do mercado do Brasil no SAF para aviação? Que é a solução da aviação internacional, de combustível para a aviação internacional. Qual é a discussão do Brasil sobre a agregação de valor na transição industrial, por exemplo, na agroindústria? Qual é a discussão do Brasil, a ambição do Brasil de uma agricultura que também produz bioenergia? Qual é o lugar que a gente quer ter sobre isso e qual é a visão que o Brasil precisa ter pactuando no curto prazo como a gente quer estar melhor no futuro. Não é um Brasil do futuro, é um país melhor no futuro. É isso que está no cerne do debate e, portanto, tem que entender como é que esse país se coloca nesse debate e esse debate não acontece somente em Rio e São Paulo. Tem duas situações importantes sendo observadas. Não há segurança climática sem a Amazônia. A Amazônia tem que estar preservada. Agora, é preciso entender como que eu faço a economia daquela região se desenvolver de maneira integrada com a economia do Brasil. A Amazônia faz parte do Brasil e, portanto, a integração dessas economias é um desafio enorme, porque se nós vamos para as economias verdes, as novas economias, como a bioeconomia, a economia circular, e é um caminho, no meu entendimento, sem volta, nós temos que saber como é que nós vamos fazer a transição industrial do Brasil e como é que nós vamos fazer, por exemplo, uma mineração mais competitiva em todos os minerais estratégicos, que sem eles não há descarbonização do mundo. Ou como é que eu vou praticar uma agricultura mais competitiva, mais sustentável, mais inclusiva e que deixe o desmatamento para trás. Como é que eu vou fazer uma pecuária? Não é a descarbonização só da carne, é a descarbonização do boi, da cadeia inteira do boi, porque a indústria de couro perde mercado com as restrições colocadas por causa da questão ambiental hoje. É preciso repactuar como que nós percebemos as soluções e como nós estaremos comprometidos com isso. E, portanto, as soluções são para o Brasil. Se o maior consumo de carne produzido no Brasil é feito pelos brasileiros, por que a rastreabilidade não é para o consumidor brasileiro? No dia que nós estivermos comendo carne sem desmatamento, o mundo estará comendo carne sem desmatamento. E é daí a movimentação de que o Brasil precisa entender que é por aí que a gente vai promover um desenvolvimento mais inclusivo e vai ser um ator político estratégico internacional. Por quê? Porque nós podemos compartilhar tecnologias, exercermos na política externa a chamada solidariedade e isso é expressão de soft power. E por que isso é importante para vocês? Porque vocês fazem parte desse mundo. Tá? Não há como ter equações de solução de desenvolvimento falando de milhões de dólares. Nós temos vários layers de investimento. Nós temos milhões, nós temos bilhão, nós temos centenas de bilhões e temos trilhões de dólares. Quem assistiu os noticiários, quem leu os noticiários recentemente, entendeu que os números de transformação, por exemplo, de uma Amazônia competitiva, com inclusão social e produzindo nova economia para os países da bacia amazônica, demanda trilhões de dólares. Isso não são os ambientalistas que vão cuidar disso.
é preciso ter outros adultos na sala. E esse é o espírito do Acordo de Paris. O espírito do Acordo de Paris, que chama corresponsabilidade de todos os atores, é que todos têm uma contribuição a dar. E o Brasil precisa abrir os espaços políticos para isso. O Brasil precisa entender que não é somente Brasília que comanda a formulação de políticas públicas, porque essas políticas não podem ter retrocesso no futuro, elas precisam ser sólidas, elas precisam ter um processo encadeado que nos leve à transformação. E a transição, ela serve exatamente para gerar as tensões dos chamados trade-offs. Essa é uma mudança política de comportamento e de fala. Não tem greenwashing, não é greenwashing. Não tem greenwashing. Para fazer green doing, tem que fazer sem greenwashing, mas tem que saber o que está fazendo e tem que estar comprometido com isso. O Brasil tem as condições de fazer, mas o Brasil precisa querer ser Brasil nessa equação. E precisa discutir seriamente. Não dá para achar que a gente vai banir as coisas que existem hoje da noite para o dia. Não deixar ninguém para trás é estar comprometido com pessoas, com os atores, setores econômicos que precisam se transformar numa era de descarbonização. E o Brasil tem um grande desafio em relação ao mundo. Temos alternativas? Temos. Somos uma sociedade simpática? Somos. Somos solidários? Somos. Fazemos parte de um grupo de países, 15 países no mundo somente, que tem relações diplomáticas com todos os países do mundo. Mas o Brasil tem nessa agenda exatamente o desafio na agenda de emissões do uso da terra, na contramão do resto do mundo, cujo desafio é a energia. Então, como convencê-los de que nós temos soluções para a transição energética e, portanto, somos exportadores de petróleo? Somos exportadores de petróleo. Esse petróleo, essa exportação deveria estar financiando, ajudar a financiar a transformação do Brasil. E a financiar a neutralização de emissões dessa exportação. Essa vilanização de curto prazo não levará a ambientes de soluções robustas para phasing out de combustíveis fósseis. Se fosse isso, já teria resolvido o problema há 30 anos atrás. E não se conseguiu resolver o problema há 30 anos atrás. Por quê? Porque os países não têm alternativa. A grande maioria do mundo, os países não têm alternativas de curto prazo para energia na sua matriz energética. O Brasil tem que saber usar uma inteligência climática para fazer frente a essa ambição de ser um país descarbonizado, mas o que é isso? Ser um país que seja uma economia robusta, uma economia importante para o mundo e um país que pratica democracia e paz. Paz tem um valor enorme no mundo. Eu mesmo estou envolvido num grupo avaliando a guerra da Ucrânia, sobre os efeitos da guerra da Ucrânia e a agenda global climática. Nunca ninguém avaliou uma guerra dessa maneira. Tá? Nós estamos discutindo isso. Veja como o mundo mudou, como o mundo está indo por outros caminhos. Então, é falsa a ideia de que não estão havendo mudanças. Talvez o ritmo, o tempo dessas mudanças chegue para o imaginário político dos senhores de uma outra maneira. Mas isso está acontecendo. E essas mudanças não acontecem somente no chamado contexto multilateral das Nações Unidas. Hoje, a cooperação internacional acontece, por exemplo, nos like-minded arrangements, arranjos por interesse, convergência de interesses, que os senhores são sócios, que os senhores fazem parte. E isso significa que nós estamos andando. Agora, o Brasil precisa dar rumo para que a gente possa andar na convergência de interesses e na convergência de objetivos comuns. Esse é, para mim, o grande desafio do país. Não só liderar, porque nós podemos liderar, ou ter a ambição de uma liderança política, não só porque nós somos um país que queremos para o mundo voltar e discutir a liderança climática, mas porque isso faz bem para o Brasil, isso faz bem para o financiamento e desenvolvimento, isso faz bem para o engajamento de vocês. Tem que ter negócio, tem que ter estrutura regulatória, tem que fazer acontecer. Não é wishful thinking, não é assim, me dá um dinheiro do orçamento. Não, tem que ter leverage, tem que saber andar e, portanto, mercados de carbono, taxação de carbono, o que for, tem que ser muito bem regulado, discutido e muito bem regulado. Mercado voluntário tem que ter integridade. Mercado regulado tem que ter estratégia. Senão o meu custo de mitigação do empresário brasileiro no futuro vai ser mais caro do que o empresário estrangeiro que investiu aqui. Tem que pensar na competitividade do Brasil. Tem que pensar na inovação do Brasil e vir junto. Vir junto num país que é assimétrico, desigual, mas desculpa a informalidade, é do cacete. É um país sensacional, que não tem país no mundo que tem as condições que a gente tem aqui. Mas o Brasil precisa parar de se auto-boicotar. A gente adora falar mal da gente, eu queria entender isso. Tem que ir para o divã. Sai do divã e vem trabalhar para um país mais justo. Vem acreditar nesse país, porque tem jeito. Agora, não terceiriza, não faz leasing. Eu sei que vocês gostam de leasing, não façam. Peguem isso e falam, nós queremos trabalhar nessa direção e vamos para a disputa. Não se constrói nada sem disputa.
A disputa saudável, inteligente, estruturante, entendendo por que as coisas acontecem e não fazendo uma polarização. Acho que seria super interessante lançar uma rede dos improváveis, a Faria Lima de baixo carbono. Seria ótimo, sai do imaginário de que a Faria Lima é um vilão. Chega, estou cansada disso, chega. São imagens velhas, tá? São imagens ultrapassadas do país. Então tem uma Faria Lima ruim, deixa para trás, vai ficar para trás, é natural que fique. Agora, tem uma Faria Lima que começa a entender que esse negócio vai funcionar bem, opa, vamos discutir, vamos colocar de pé e vamos pressionar na direção certa. Porque na esplanada não tem só o executivo, na esplanada tem o judiciário e tem o legislativo. E vem aí o tema de litigância climática, vem aí o tema de incerteza, vulnerabilidades e riscos na perspectiva de outros fatores. E é importante mexer na direção certa. Claro que gera tumultos, que bom, é bom ter tumulto. É bom ter tumulto, eu acho bom ter tumulto. As pessoas estão vivas, as pessoas estão brigando, estão disputando, do que ter aquela falsa calmaria do passado. Não tem como trazer o passado de volta. Tem que parar de editar o passado. E por isso é importante deixar o desmatamento para trás. Desmatamento é um carbono não econômico, é um carbono do crime. Não gera riqueza para ninguém, a não ser para o narco-estado. Para as redes internacionais de crime organizado. Isso não interessa ao Brasil. Tem que controlar, tem que reduzir, tem que enfrentar. Agora, existe um carbono econômico, os outros 50% das emissões brasileiras, que nós temos que estar sentados dentro da sala, nós temos que estar sentados à mesa, nós temos que estar discutindo e entendendo por que a agricultura tem que ser transformada, por que juntar plano Safra com o plano ABC tem sentido ou não. Por que a agricultura familiar tem sentido ou não? E vamos parar de falar de agronegócio, de ogro, etc. É produção de alimentos, produção estratégica de alimentos. É segurança alimentar. Como é que o setor de seguros vem para isso? Como é que a gente vai trabalhar, não transferindo o risco, ou trabalhando isso de maneira mais estruturada? Da transparência, eu tenho certeza que o Brasil muda o rating. Muda o rating na hora, porque então vê que a gente está comprometido. Agora, não adianta só o presidente falar. O Brasil tem que falar. E essa agenda não é uma agenda somente de ambientalistas. Aliás, eu desafio. Eu chamaria hoje uma agenda daqueles que querem uma era de baixo carbono, daqueles que estão preocupados, sim, não só com as futuras gerações, são as gerações do futuro, que eu espero estar também. Porque com o aging, né, com o envelhecimento, nós estamos aí vivendo mais, vamos demandar mais recursos naturais, vamos demandar mais segurança climática, vamos demandar mais capacidade de adaptação. Vocês vão fazer leasing disso? Eu não faço. Eu não vou abrir mão dos meus direitos. Eu vou trabalhar na minha perspectiva e gostaria muito de mobilizar vocês nessa direção. Finalmente, eu quero chamar a atenção de duas coisas. Uma, o Brasil, além do desafio da Amazônia e da chamada área florestal, o Brasil tem um outro grande desafio, que é, nós detemos 8.500 quilômetros de costa. O Atlântico Sul, do lado de cá, é todo nosso. Qual é a visão estratégica do Brasil offshore? Além de petróleo e gás. Como é que o dinheiro vai ali? Qual é a política de wind offshore? Qual é a minha visão estratégica de conciliar risco? Recife está entre a 16ª cidade mais vulnerável do mundo. Como é que eu vou me adaptar a isso? Como é que o capital vem para viabilizar investimentos que, na realidade, determinam resiliência a essas populações, a essas cidades, a essas economias locais? Então, não é só o país passa pelo local. O local tem que se engajar e ele precisa entender como é que ele transforma. Tá? E aí eu volto para aquilo que eu comecei a dizer. Temos uma responsabilidade enorme em 2026. Tá? Vamos sediar uma COP, vamos sediar o G20 ano que vem, fizemos a Summit agora na Bacia Amazônica. Infelizmente as pessoas noticiaram que foi difícil, um fracasso. Não foi. É extremamente complexo vir juntos. O Brasil nunca olha para os seus vizinhos, nós nunca viemos juntos. Com algum olhar para a Argentina e por causa do futebol. Tá? Numa boa, quem aqui sabe a importância das relações Brasil-Peru para você ter uma Amazônia de pé? Agora, vocês acham que o Acre vive seu Peru? Vocês foram na fronteira, viram como é que funciona? Como é que funciona Roraima com Venezuela? Então é preciso conhecer esse país, é preciso entender melhor as relações regionais e, no meu entendimento, eu acho que o Brasil tem a chance única de trazer isso, no ponto de vista de reorganizar as relações regionais. Nós temos paz com nossos vizinhos há 155 anos, é impressionante. E, finalmente, o Brasil também tem que entender que, além dessa organização aqui, nós temos dois desafios. Tem o G20 ano que vem, que tem mais de 100 eventos já agendados. Como é que
o mercado de capitais vão participar de... Qual é a participação do mercado de capitais na discussão sobre o G20? Por que o mercado de carbono nos países desenvolvidos paga 50, 60, 70 dólares, 80, 100 e aqui no sul global paga 20, 25? Me digam por que esses ativos estão aqui. Me expliquem, só para eu entender qual é. É colonização do carbono, é isso? Qual é? Então não dá. Se não gritar, continua do mesmo jeito. Tem que gritar com educação, de maneira muito elegante, e mostrar os novos caminhos. E isso tem a ver com democracia, tem a ver com a COP30 no Brasil, que é em 2025, e tem a ver com o seguinte, são 10 anos de Paris essa COP. Tá? A partir de 2025 até 2035, é a última década, segundo o painel científico do clima, de transição climática. É um Brasil 2035. Então o convite da Rede de Improváveis, da Faria Lima de Baixo Carbono, vamos juntos, de uma Amazônia 2030 a um Brasil 2035. Por que não? Quem vai impedir isso? Esse é o tamanho da ambição que a sociedade brasileira quer e que eu espero que não tenha retrocesso em 2027. Muito obrigada.